Salve, salve, investidores. Bom, tô ao vivo aqui, finalzinho do pregão. Sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. E que pancada do dólar, hein, pessoal? 125 pontos em relação à sua abertura, só isso só. Então, vamos dar uma olhada como que tá esse fluxo do mercado. O Infut em queda, uma queda de 0,61. Pouca queda até, né? Em relação à sua abertura, ele está tendo uma queda de 1.130 pontos. E o gatilho de venda no Infut foi acionado. Então a venda foi acionada no Infut. E Big Player vendendo. Então gatilho de venda acionado, Big Player vendido, o Infut em queda. Depois eu vou mostrar para vocês como que foi o operacional de hoje. Já o Dolfut, uma alta de 2,20. Fluxo dos Big Players na compra. Gatilho de compra acionado e já chegou do alvo da operação, até passou do alvo, né? E muito. Passou do alvo e muito, né? Diga-se de passagem. Em relação à sua abertura, o dólar está tendo uma movimentação de 126 pontos. Só isso. Chegou a movimentar mais de 130 pontos, né? Agora ele corrigiu um pouco, mas ainda está tendo uma alta aí, uma alta de 2,19. Esse é o fluxo do dólar no dia de hoje. Então o mercado está forte no dólar, né? Fluxo do dia forte, o FSB Delta Vol no seu nível mais alto, né? Desde que nós começamos a marcar essa volatilidade, ele atinge o 4,44, 4,43 agora, né? Então acima de 1,50 ele já é considerado forte, né? Você imagina 4, né? Então 4,43, 4,44 agora. Então volatilidade para compra e compra forte. Desculpe, compra forte, né? E a volatilidade do Infut um pouco menor, 1,14, enfim, venda também. Então, os big players atuando forte na ponta vendedora no Infut e o nosso sistema Quant mandando vender no Infut e os big players atuando forte no dólar na ponta compradora e o nosso sistema Quant mandando comprar o dólar. O dólar está no quadrante forte, a maior parte do dia ele esteve nesse quadrante forte, inclusive quando estava em queda, né? O fluxo estava forte no dólar. Inclusive ele deu alguns padrões para você atuar também na ponta compradora, mesmo nessa queda. Eu vou mostrar o gráfico para vocês mais tarde. Então o dólar no quadrante forte, o Infut no quadrante fraco. O quadrante vermelho aqui representa a força vendedora com queda, então o Infut e o Ibovespa fraco, né, no quadrante fraco, mostrando a fraqueza desse movimento. E o dólar, né, fluxo de compra e rentabilidade positiva, né, no quadrante forte. Então vamos dar uma olhada no gráfico. Então esse é o fluxo do mercado financeiro. Agora vamos dar uma olhada no gráfico. Ficou até desconfigurado, né? Eu vou dar um zoom aqui que fica melhor. Deixa eu arrumar esse gráfico porque hoje foi demais, né? Desconfigurou bastante aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no... Fazer o seguinte, eu vou aos poucos aqui mostrando pra vocês, né? Quadro a quadro é melhor.
Então, no dia de hoje ele abre com o gap, né? E a venda foi acionada. Então perdeu 5.403,11, venda acionada, chega na média dos 31 dias, né? Estou colocando agora também a média do preço do dólar nos últimos 31 dias, então ele veio buscar ela, chegando no alvo que também era essa média dos 31 dias, né? Então ele chega no alvo, passou um pouco do alvo, é recomendado procurar por saídas da operação. A Defesa Civil aqui avisando que é chuva, acho que é isso. É, alerta de chuva. Beleza. Vai chover forte. Então vamos lá, continuando. Então o mercado ele veio buscar o alvo. Passou um pouco do alvo, depois ele ficou acima do alvo, né? Aqui você já poderia procurar por saídas, quem entrou na venda, né? E aí ele veio em direção ao fechamento do gap, veio no teste da venda, né? Eu presto muita atenção, particularmente nessa região, porque ele vem testar a venda. Então, se o movimento de venda está forte, ele tem que ficar abaixo dos 5.403,11, o que não aconteceu. Então, nessa região aqui, o fluxo no gráfico que eu mostrei para vocês, ele já estava virando para compra, né? Inclusive, maior compra do dia. Então, ele estava muito forte, os big players atuando na compra, nessa queda, né? E aí aqui ele vem e fecha acima dos 5.403,11. Então aqui a volatilidade de queda foi perdida, né? Não faz sentido nenhum você continuar vendido na operação. Inclusive ele veio testar o gatilho de compra. Então quase fechou acima, né? E aí de olho nesse movimento. E aí o que ele fez? Ele acionou a compra. Então aqui ele acionou a compra. E o fluxo dos big players estava forte na ponta compradora. E aí o que ele faz? Ó, ele chega no alvo da compra, né? Indo buscar o preço justo aqui do dólar, 5.423,93. E o tempo todo ele mostrou força, né? Inclusive veio buscar o máximo projetado para o dia, né? Mesmo assim o fluxo, ó o volume aqui, ó. Nenhum sinal de fraqueza nesses movimentos, não. Inclusive o fluxo no nosso sistema quant mostrando compra, né? No quadrante forte o tempo todo. E no decorrer do dia, né? Ele vem também buscar o último alvo aqui, que estava no 5.458,04. Aí a partir daí o céu é o limite, né? E ele veio buscar o preço médio do terceiro trimestre, que estava na casa dos 5.470. Inclusive até agora, né, o dólar não mostrando nenhuma fraqueza, né? E foi sempre renovando a sua máxima do dia, né, no decorrer do dia. Esse foi o dólar, né, com movimento violento, né, extremamente violento no decorrer do dia, né? Já o Infut, eu mostrei o Infut aqui para vocês. Então o Infut ele chegou a acionar a compra, inclusive rompendo a média de 50, né, ficando acima da média de 9 de 50 aqui. O viés já fica até mais altista, né, com o gatilho sendo acionado, e depois o que ele faz, ele perde o gatilho. Então aqui já estopou essa compra foi estopada. E repare que o fechamento, ó, sempre abaixo da compra. Então ele perdeu a fraqueza e não conseguiu se sustentar acima dos 142,305. Inclusive tendo a média de 50 como resistência. Então aqui também encontrou resistência, fechou abaixo do gatilho da média de 50. Depois aqui até tentou acionar o gatilho novamente, depois fechou abaixo, inclusive do fechamento anterior, perdendo o fechamento anterior, mostrando fraqueza do movimento. E encontrando agora como resistência a média de 9, né? Até acionar o gatilho. Aqui acionou o gatilho, após o acionamento do gatilho, nenhum stop da operação. Inclusive ele veio buscar a nossa projeção e o alvo da venda, né? Inclusive passou do alvo, pegou aqui no nosso terceiro alvo no 140,393, né? E depois segurou nessa região. E esboçando uma leve reação, né? Um repiquezinho aqui até a média de 9, né? E segurando agora próximo dessa região, né? Próximo aqui do nosso projetado, né? No 140, 700, enfim. Então é isso, pessoal. Esse
foi o nosso operacional de hoje, uma operação de hedge, né? Então, gatilho de venda acionado no WinFoot e o gatilho de compra acionado no Dolphoot, né? Então, ambos acionando seus gatilhos, e conforme eu mostrei para vocês, com muita volatilidade e fluxo forte dos big players, né? E interessante, né? E olha a compra que ele deu aqui, ó. Veio ter gap, gatilho de venda acionado, veio no alvo e aqui ele fecha assim, ó. Dando até uma compra nessa região. E aí quando ele perde a venda, ele confirma essa compra. Então você também pode operar até com outra tendência, né? Olhando os padrões de candle, enfim. E aqui ele confirma essa compra quando ele fecha acima do gatilho de venda. A venda foi perdida, né? Então ele mostra que a venda foi perdida, inclusive no próximo candle ele aciona o gatilho de compra, né? Mostrando a força desse movimento e o fluxo vindo na mesma direção dessa análise que nós estamos fazendo. Então é isso, pessoal, esse foi um pouco do nosso trade com dados, análise quant na veia, os pontos de volatilidade já traçados, né? Tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, inclusive o início dessa vol, né? Nós conseguimos pegar com a nossa análise quant. Se você quiser conhecer um pouco mais do projeto e é novo aqui no canal, enfim, está acompanhando o nosso vídeo agora e não conhece o nosso trabalho, eu convido você a se tornar inscrito e procurar pela nossa playlist, né? Estudo Quant, nosso podcast com mais de 200 operações que nós fizemos e mostramos aqui para vocês um pouco dessas operações, um trade baseado em dados. E para os interessados em se tornar membro, entre no link do nosso grupo no Telegram para maiores informações. O link está na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.